Olá pessoal, essa será a resolução dos exercícios do setor 832, módulo 3. Então, o primeiro exercício aí assinala a alternativa com a espécie de maior massa molecular. Para a gente calcular essa massa, basta a gente calcular a massa molar. Eu vou pegar aí as massas de cada um, né, e vou calcular a massa molar. Então, se a gente for calcular do ácido acético, né, uma vez a do carbono, mais 3 vezes a do hidrogênio, uma vez a do carbono de novo, 2 vezes a do oxigênio, mais uma vez a do hidrogênio. Então, deu 60 unidades atômicas. Do ácido iodídrico, basta a gente pegar aí do H, né, do hidrogênio, que é 1, e do iodo, que é 127. Né? Lembrando aí que ele deu os dados aí no exercício, mas eu poderia, né, buscar eles lá na tabela periódica. Do ácido sulfúrico, eu tenho 2 vezes o hidrogênio, mais uma vez o enxofre, mais 4 vezes o oxigênio, que dá aí 98. Do ácido fosfórico, a mesma ideia. 3 vezes o hidrogênio, uma vez o fósforo, 4 vezes o oxigênio, 98. E do ácido fosforoso, 3 hidrogênios, mais um fósforo e 3 oxigênios, né, eu vou ter a massa aí de 82. Então, aquele que tem maior massa molecular aqui, no caso, o ácido iodídrico. O segundo exercício, exercício 4, determine as massas moleculares. Ele quer que a gente faça a mesma coisa. Pega aqui as massas, né, que ele deu, ou que, né, a gente buscou lá na tabela periódica e calcula aqui. A diferença desse exercício é que aparece agora entidades aqui, né, os elementos entre parênteses. Como que eu vou fazer? Duas formas. Eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva, né, multiplicar esse 3 aqui pelos elementos que estão aqui dentro, né, então ficariam o quê? 3 enxofres e 12 oxigênios. Ou eu posso, né, calcular a massa desse aqui e multiplicar por 3. Então eu posso fazer aí das duas formas. Então vamos lá. O primeiro, H4P2O7. Então eu tenho 4 hidrogênios, mais 2 fósforo, mais 7 oxigênio. Massa 178. O NH4NO2. Um nitrogênio, 4 hidrogênios, outro nitrogênio e 2 vezes o oxigênio. Posso juntar esses dois aqui e colocar 2 vezes 14, que é a massa do hidrogênio? Posso, vai dar na mesma. Então, 64. Do Fe2SO4 3. Então, 2 vezes o ferro. Né? Calculei o que está ali dentro, ó, um enxofre e 4 oxigênios. Multipliquei por 3, que é o índice que está ali fora. Vou multiplicar tudo, vai dar 400. O CH3, CH214 e o CO2H. Então, da mesma forma, ó, calculei 3 hidrogênios, 12 do carbono. CH2, um carbono e 2 hidrogênios. 14 vezes. Eu estou repetindo essa parte aqui 14 vezes. Mais um carbono, 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Tudo isso deu 256. E o último aí, eu tenho CH3, né? Então 3 hidrogênios e um carbono, 16 vezes o CH2. Então CH2, né, que é essa parte aqui, 16 vezes, mais o carbono, o oxigênio 2 vezes e o sódio. Tudo isso deu 306. Então a gente pode fazer, né, das duas formas. O exercício 5, ele fala aí, né, do elemento cloro, né, e dos seus isótopos lá na natureza. Ele tem 2 isótopos, o de massa 34,98 e o de massa 36,97. Então, ele quer que a gente calcule a massa molar, né, a massa atômica desse elemento. Como que a gente faz quando eu tenho aí as ocorrências na natureza e as massas? Vou fazer uma média ponderada. Por que a média ponderada? Porque ela considera essa quantidade em relação à massa aqui que ele está calculando. Então, vou pegar a massa, multiplicar pela sua ocorrência, vou somar com a outra massa multiplicada pela sua ocorrência. Ó.
34,98 vezes 75,4, massa vezes a ocorrência do primeiro, e massa do segundo vezes a ocorrência dele, que é 24,60. As duas ocorrências vão dar aí 100%, então vou dividir por 100. Então essa porcentagem ela vai pesar aqui nessa média aí da massa. Então, fazendo as continhas, 35,47. Então a massa aí do cloro que vai lá na tabela periódica, ela é o que? É 35,47, que é a média ponderada aí dos cloros da natureza. Exercício 6, ele deu aí 3 átomos de silício, as suas massas e a participação, ou seja, a ocorrência dele na natureza. Então basta eu fazer igual ao exercício anterior. Vou calcular aí através da média ponderada das massas. Então, ó, peguei a massa do primeiro vezes a sua ocorrência, né? Então 27 vezes 92, mais massa do segundo vezes a sua ocorrência, 28 vezes 4,70. Mais a massa do terceiro vezes a sua ocorrência, que é 29,97 vezes 3,10. Então, somei isso, a ocorrência total é 100%, vou dividir, vai dar aí 28,09. Deu próximo aqui do primeiro, por quê? Porque a ocorrência dele na natureza é maior, então tem que ter aí, né, a massa mais próxima dele. O exercício 7, ele quer a massa atômica de um elemento que tem 3 isótopos. Um de 92% de ocorrência de massa 38,9, 1% de ocorrência de massa 39,9 e 7% de massa 40. Vou fazer igualzinho o outro, ó. Vou calcular a média ponderada. Então, 38,9 vezes 92. Depois, 39,9 vezes 1%. Mais 40,9 vezes 7%. Dividido por 100, que é a ocorrência total, né? 92 com 93, com 7, 100. Então, fazendo as continhas, 39,5, né? Que é mais próximo aí daquele de ocorrência maior. A letra B, um elemento químico que apresenta duas variedades isotrópicas de massa 78 e 80. E suas contribuições na natureza são respectivamente 51 e 48. Então, basta eu fazer igualzinho o outro, ó. Vou multiplicar a massa pela ocorrência. Então, vou fazer a média ponderada dele, ó, 78 vezes 50 e 80 vezes 48, dividido pela ocorrência total, 100. Então, a massa desse elemento aí, né, 79,92. Exercício 8. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa 10 e 4 tem massa 11. Então, o que ele falou? De 5 ocorrências, que é o total, uma ocorrência de massa 10 e 4 ocorrências de massa 11. Então, como é que eu vou fazer a média ponderada agora? Vou pegar a massa 10 do primeiro, vezes a ocorrência, que é 5. Vou pegar a massa do segundo, que é 11, vezes a sua ocorrência, que é 4 em 5. Qual que é a ocorrência total? São 5, né? Então, dividido por 5. Deu aí 10,8. Ou eu posso falar que, como são 5 ocorrências, uma ocorrência em 5 é 20%. E as outras 4 ocorrências em 5 são 80%. Então, eu posso calcular, né? Fazendo aí pela porcentagem, vai dar o mesmo resultado. Então, essa foi a resolução aí dos exercícios do setor 832, módulo 3, e até a próxima.